De todos esses fenômenos envolvendo a interação entre fótons com a matéria, temos também os fenômenos conhecidos como produção e aniquilação de pares. Vamos primeiro entender o fenômeno da produção de pares. Quando temos um fóton de alta energia e esse fóton, em sua trajetória, colide com um núcleo de um átomo, toda sua energia será absorvida por esse núcleo. Ou seja, literalmente, o fóton desaparece. Então daí surge algo muito interessante na física. Temos que a energia não pode ser destruída. Então, na física clássica, temos a transformação da energia em uma outra modalidade de energia. Mas aqui, na física moderna, essa energia é transformada em matéria. É um dos formidáveis exemplos da conservação de energia em matéria, de acordo com Einstein. Ocorre uma criação de um par de partículas, sendo uma de carga negativa e outra de carga positiva. Ambas possuem as mesmas propriedades da partícula elétron, com uma particularidade que uma delas possui carga positiva. Essa partícula recebeu o nome de pósitron. Podemos até dizer que o pósitron é um elétron positivamente carregado. Resumindo, então, temos a produção de um elétron e de sua antipartícula, que é o pósitron. O fenômeno ocorre da seguinte forma. Um fóton com uma certa quantidade de energia, ele colide com o núcleo. E de antemão, sabemos que pela lei da ação e reação de Newton, ocorre um pequeno recuo desse núcleo. Como a massa do núcleo é bem maior, essa energia de recuo ficará tão pequena que será desprezada. Ocorre a formação de duas partículas. Então, toda a energia do fóton será distribuída em duas energias relativistas para cada uma das partículas formadas, mais a energia cinética adquirida por cada uma dessas partículas. Então temos a energia do fóton dividida em duas energias, que podemos reescrever na seguinte expressão matemática, sendo o K menos e o K mais as energias cinéticas do elétron e do pósitron, respectivamente, e o M0C ao quadrado as energias relativistas. As energias relativistas de ambos são iguais, mas as energias cinéticas são diferentes. Isso se deve às cargas das partículas formadas, pois devido a uma interação coulombiana, nós temos uma aceleração do pósitron em relação ao núcleo, que também é positivo, e uma desaceleração do elétron, que é negativo. É interessante que a lei da conservação também se aplica à conservação da carga, pois o fóton possui carga nula e o pósitron formado com uma carga positiva anula o elétron de carga negativa. Essas absorções dos fótons pela matéria ocorrem em regiões específicas do espectro, sendo que o efeito fotoelétrico, os fótons, devem estar em regiões de baixa energia e o efeito cômputo na região de médias energias. Já a produção de pares na região de altas energias. Na realidade, esse fenômeno é a formação da antimatéria, e isso ocorre na natureza. O pósitron é a antimatéria do elétron. Outras partículas são criadas em laboratórios com
com a utilização de altíssimas energias, como no ciclotron. Agora vamos falar de um processo inverso a esse, que é o chamado aniquilação de pares. E ocorre da seguinte forma: um elétron e um pósitron em repouso, próximos um do outro, formam um sistema exótico chamado positrônio. Ambos se movem em torno de seu centro de massa em uma vida curta, como se fosse um balé da morte, até que ambos se aniquilam. A matéria se transforma em energia. A primeira evidência experimental da existência dos elétrons positivos, os pósitos, ocorreu em 1933 pelo físico norte-americano o Anderson, do Instituto Tecnológico da Califórnia, ao estudar os raios cósmicos. A radiação cósmica é uma radiação vinda do espaço e consiste de várias partículas de alta energia que bombardeiam constantemente o planeta Terra. O Anderson usou uma câmera de bolha. As câmeras de bolha eram aparelhos usados na década de 50 até a década de 70 para detectar raios cósmicos, né? O fundamento era que, ao incendiar partículas carregadas em um líquido superaquecido, as partículas deixam para trás um rastro de bolhas. Isso era detectado em uma película fotográfica. Havia uma pequena placa de chumbo e um campo magnético. Anderson observou que alguma partícula, ao incidir na placa de chumbo, ejetava duas outras em sentidos opostos pelo campo magnético. Por esta observação, deduziu possuírem cargas opostas entre si. Mas a partícula incidente não era detectada. Ele propôs-se o fóton, pois, não tendo carga, não poderia ser detectado. Ele também concluiu que tanto a magnitude quanto as massas dessas cargas eram semelhantes à de um elétron. A partir daí, Anderson publicou esse resultado, o resultado concluindo que se tratava de um elétron positivo. Com isso, ele fez a comprovação experimental da existência da antimatéria. Anderson, com isso, ele foi premiado, ele recebeu o prêmio Nobel por esse descobrimento em 1936. Mas a grande contribuição dessa descoberta de Anderson foi a confirmação da existência da antimatéria, que foi uma predição da teoria quântico e relativista do elétron, formulada por Dirac. A teoria de Dirac, né, previa para a energia relativista total para um elétron livre como sendo essa expressão, onde temos o c, a velocidade da luz, o p, e o momento, e o m0, a massa relativista. Podemos calcular a energia pela extração da raiz quadrada. O problema todo é que tínhamos também um resultado negativo para a equação, ou seja, uma energia total relativista negativa. Dirac não desprezou isso. E para alguns isso não possuía um significado físico. Mas 3 anos depois, com a experiência de Anderson, do processo da produção de pares, comprovou a previsão de Dirac. Todos esses estudos deu origem à chamada eletrodinâmica quântica, que abreviadamente QED. O QED, né? QED descreve a interação existente entre a luz e a matéria, usando todo o formalismo da física quântica e da relatividade. Lembrando também que os fótons são bósons de spin igual a 1 e sem massa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem a sequência. Até o próximo vídeo.